Meus irmãos, há fatos que acontecem no mundo de atitudes humanas que intrigam e que a ciência busca resposta, mas não acha. Eu quero aqui no programa Luz para os Meus Caminhos refletir com os irmãos hoje sobre o título Deus Explica. O texto Gênesis 3,15, onde diz o Senhor assim: Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Olha, irmãos, em 2010, por exemplo, psiquiatras, psicólogos, antropólogos, sociólogos e outros profissionais do pensamento humano buscaram, mas não encontraram explicações plausíveis para uma atitude extrema, radical de uma doutora americana. É que uma mulher, doutora em genética pela Universidade de Harvard, de 44 anos, ela não levou em conta nem o seu marido e nem os 3 filhos quando decidiu se matar, deixando de lado demais parentes e uma série de amigos e tal. Isso, queridos, porque ela não foi promovida ao cargo de professora titular da universidade. Ela abre a sua bolsa, apanha uma arma e, antes de se matar, atira em 6 de seus colegas, matando 3 deles. Parece até uma ironia do destino, porque a tragédia aconteceu durante uma reunião de professores de biologia, a ciência da vida. Isso foi dia 12 de fevereiro de 2010. Também ficam sem resposta adequada vários outros dramas históricos e frequentes, né? Como guerra, terrorismo, narcotráfico, opressão e corrupção gigantesca, o trabalho escravo em pleno século XXI, a prostituição infantil, e a lista é grande. Não dão resposta científica porque não há essa resposta na ciência. Mas olha, irmãos, na Bíblia, forjada e originada no contexto da tradição judaica cristã, há uma resposta na palavra de Deus e todos podem examiná-la. Porém, é triste porque os próprios intelectuais oferecem uma tremenda resistência à tremenda explicação bíblica, teológica dessa questão. Vamos lá. Ainda no jardim do Éden, imediatamente após a queda, o Criador decretou: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Olha aqui, nesse instante foi deflagrado essa contínua guerra entre Deus e o maligno, entre o bem e o mal, entre os seres humanos e a serpente. Isso é tão plausível, queridos, que no capítulo seguinte, capítulo 4 de Gênesis, lê-se que Caim, tomado de inveja e ira, matou o seu próprio irmão Abel. Foi a estreia do homicídio no planeta. O primeiro morto, queridos, não morreu de velhice, nem de doença ou de acidente, mas por causa da violência do próprio irmão. Ou seja, já bem no início da história da humanidade, se viu rapidamente a evolução do embate declarado em Gênesis 3,15. Queridos, o antagonismo entre os seres humanos e o que a serpente significa acontece na superfície e no mais íntimo de qualquer ser humano, em qualquer tempo. A guerra entre o amor e o ódio, entre o escrúpulo e o desejo maligno, entre os direitos e os deveres, entre a carne e o espírito, estão aí. Tais conflitos são temas diários de jornais, filmes, novelas, seriados, livros de ficção. Está aí na sociedade para todos assistirem. E olha que esse assunto dá ibope. Então, queridos, nesse contínuo conflito, a serpente fere o calcanhar do descendente da mulher, mas o descendente da mulher fere a cabeça da serpente. Portanto, além de explicar o drama do fracasso e do sofrimento humano, o decreto do Criador, porém inimizade entre a serpente e a mulher,
é o primeiro clarão da vitória de Jesus sobre a serpente, sobre as potestades do ar, sobre a violência, sobre a opressão, sobre a dor, sobre a doença, sobre a morte e o seu irmão gêmeo, o pecado. No ápice desse clarão, afirma, promete o Criador, veremos a redenção de toda a criação, os novos céus e a nova terra. Deus explica. Enquanto isso, amados, a guerra continua. Persevere até o fim. Não são coroados aqueles que se alistam para a guerra, mas aqueles que guerreiam até o fim. O Senhor é contigo. Deus te abençoe. Amém.